Olá, então agora nós vamos resolver os exercícios que eu pedi para vocês fazerem, referentes ao conteúdo da página 18, que é a entropia de formação, começando pelo exercício da página 22, número 1, letra B, pois a letra A eu já havia feito. Então ele fala que é para usar a tabela que foi dada na apostila e calcular a entalpia dos seguintes processos, indicando se é isotérmico ou endotérmico. Então, na letra B, pede sobre o processo da fotossíntese. Ele já deu a equação pronta, e aí a gente tem que ir fazendo. Então, vamos lá. Se vocês forem procurar lá na tabela, vocês vão ver que a entalpia do CO2 é aquela que está ali embaixo, menos 393,51. Então, eu multiplico por 6, porque tem 6 CO2. A água, a mesma coisa, multiplico por 6, pego o valor lá da tabela, só que tem que prestar atenção aqui, porque essa água é líquida, tá? Lá na tabela você vai encontrar 3 tipos de água: água gasosa, água líquida e água sólida. Então, tem que tomar cuidado para pegar o valor correto. E do outro lado, o C6H12O6, que é a glicose. Então, pega o valor lá da tabela, menos 1.268, mais 6 vezes a entalpia do O2, que é zero, né? Está padronizado como zero. Todas aquelas que são entalpia simples, de substância simples, é igual a zero. Então, uma outra dica que eu dou para vocês, caso vocês não lembrem disso, é que se vocês forem lá na tabela, não vai ter a entalpia do O2 lá, né? Então, você já é um indício que ela é zero, tá bom? Daí, multiplico 6 por menos 393,51, fica aquele valor ali embaixo, menos 1.261,06. A mesma coisa quando eu multiplico o 6 pelo menos 285,83, que fica menos 1.714,98. Do outro lado, eu só repito 1.268 e 6 vezes 0 é 0, eu nem coloquei. Se eu faço aquela operação do lado esquerdo, dois números negativos, com certeza vai ficar negativo, né? Então, aquela operação ali fica 4.076,04. E do lado direito, só repito 1.268. Então, agora eu tenho a entalpia dos reagentes, que é do lado esquerdo da flecha, e a entalpia dos produtos, que é do lado direito, 1.268 negativo. E aí, para calcular o ΔH da reação, eu faço a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, segundo essa fórmula que eu coloquei ali embaixo. Então, dos produtos é o que está do lado direito da flecha, então, menos 1.268. Ó, muito importante. Agora, você está colocando o menos da fórmula, porque ali em cima é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Então, aquele primeiro menos que tem ali, depois do 1.268, é o da fórmula. O próximo, lá do menos 4.076, é a entalpia dos produtos. Ó, repara lá que ela é negativa. Então, é menos com menos, tá bom? Tem que ficar sempre esperto nisso aqui. Então, quando eu faço esse jogo de sinal ali, vai ficar quanto? Menos 1.268 repete, e menos com menos fica mais 4.076,04. E quando eu faço essa conta aqui, ΔH é igual mais 2.808. Por quê? Eu tenho menos 1.268. Eu devo 1.268 e eu tenho 4.076, então esse valor vai ficar positivo. 2.808,04 quilojoules positivo. Esse processo é endotérmico porque o valor do ΔH foi positivo. Tranquilo? Letra C, oxidação da amônia. Tá aqui a equação, então pego os valores na tabela. Do NH3, substituir ali, sempre lembrando de multiplicar pelo número que está na frente do composto, né? Então, o 2 está multiplicando NH3, o 2 multiplica o valor do NH3 lá da tabela, que é menos 46,11. Mais 5 meios de O2. O O2 é zero, então 5 meios vezes zero vai dar zero. Do outro lado, 2 vezes NO, eu pego o valor do NO lá da tabela e multiplico por 2. Mais 3 vezes água, água líquida. Então, eu pego o valor da água líquida da tabela e multiplico por 3. Quando eu for fazendo essas contas, vai ficar esses valores aqui embaixo. Então,
confiram, façam elas, não simplesmente leiam o que eu estou fazendo aqui para testar se vocês estão acertando de colocar os valores corretos, porque isso aqui nada mais é do que matemática. É jogo de sinal, é conta de mais com menos, é multiplicação de mais com menos, é soma de número positivo com negativo. Isso aqui você tem que estar manjando bastante de matemática, de operações básicas da matemática, para conseguir acertar isso aqui, tá bom? Então, confiram esses resultados, vejam se vocês chegam nisso. E aí, na linha de baixo, vai juntar tudo. Então, menos 92,22 mais zero fica só menos 92,22. Do lado direito, mais 180,5 menos 857,49 fica menos 676,99. Então, agora eu tenho a entalpia dos reagentes, que está do lado esquerdo da flecha, e dos produtos, que está do lado direito da flecha. E agora eu calculo o ΔH da reação, que é a diferença entre a entalpia dos produtos e dos reagentes, ou seja, a entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Sempre lembrando que tem aquele menos da fórmula, né? Então, entalpia dos produtos é o valor que está lá do lado direito da flecha, menos 676,99. Menos da fórmula, agora entalpia dos reagentes. É aquele valor que está lá do lado esquerdo da flecha, menos 92,22. Quando eu faço o jogo de sinal ali embaixo, o ΔH é menos 676,99 mais 92,22. Menos com menos, né? Fica mais. Então, quando eu faço essa conta, fica menos 584,77 kJ. Esse é um processo exotérmico. Tranquilo? Da página 31, exercício 25. Determine o calor de combustão, ΔH0, é uma reação de combustão, então, né? Reação com O2 para formar CO2 mais água líquida. Para o metanol, então aqui é a queima do metanol, é um álcool, tá? Quando ele é queimado, sabendo-se que ele libera dióxido de carbono e vapor d'água. Não precisava nem ter falado isso, né? Porque é uma reação de combustão, então libera realmente o dióxido de carbono, que é o CO2, e vapor d'água, conforme reação descrita abaixo. Substância, CH3OH, CO2, H2O, ele deu a entalpia de formação de cada uma delas e é só eu substituir. Então, aqui ficou fácil, né? Ele já deu a equação pronta, ele já deu os valores, não preciso nem procurar em lugar nenhum. Eu vou substituindo. Então, substituir ali do CH3OH, que está ali na tabelinha ali do lado, mais 3 meios vezes O2 é 3 meios vezes zero, que vai ficar zero, né? Dando CO2, que é o valor ali da tabela, ali do lado, mais 2 vezes H2O, 2 vezes aquele valor que está ali na tabela. Então, menos 239, do outro lado fica menos 393,5. Quando eu faço 2 vezes menos 241,8, fica menos 483,6. E aí, quando eu faço aquele conta do lado direito da flecha, fica menos 877,1. Encontrei a entalpia dos reagentes, que está do lado esquerdo da flecha, e dos produtos, que está do lado direito. Agora eu calculo o ΔH da reação. Dos produtos, então, do lado direito, menos 877,1. O menos da fórmula, a entalpia dos reagentes, que também é negativo, menos 239. Então, fazendo o jogo de sinal, ΔH é igual a menos 877,1 mais 239, porque é menos com menos fica mais, né? Então, o ΔH é menos 638,1 kJ por mol de metanol. Tranquilo? Então, é a letra... vamos achar aqui, menos 638,1, letra C. Tá bom? Exercício 26. De acordo com a equação abaixo, os dados fornecidos, então, a equação, ó, reparem que ela já está até balanceada, tá tudo certo, né? Dados. Foi dada a entalpia de formação de cada um deles. Ele quer a entalpia padrão de combustão do acetileno. De combustão, porque aquela reação ali em cima é uma reação de combustão, ó. O acetileno, que é o C2H2, reagindo com O2, dando CO2 mais água líquida. Então, sim, é uma reação de combustão. Então, a entalpia que ele quer é a entalpia da reação de combustão do acetileno.
já está balanceada, então é só ir substituindo valores. A mesma coisa que a gente fez nos outros exercícios, tá? Eu vou colocar aqui do lado, vocês conferem, façam as contas, vejam se está tudo certo, se vocês conseguem chegar nesse resultado, tranquilo? Então, o ΔH é menos 1.299,3, que é a letra B, tá bom? Calculem, tá? Não fiquem só olhando para isso. 27. É comum o cozinheiro utilizar-se do bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, para apagar chamas causadas pela combustão da gordura. Quando lançado sobre as chamas, o sal decompõe-se, originando gás carbônico que abafa ainda mais a chama. A equação de decomposição do bicarbonato de sódio e as entalpias padrão de formação das substâncias envolvidas estão representadas a seguir. Então, ele deu a equação, ó, já está até balanceada. Isso vocês têm que ficar espertos, tá? Em alguns exercícios que a equação não está balanceada. Então, é bom sempre conferir se ela está. Já deu as entalpias de todos os compostos, e aí ele pede, sob condição padrão, a decomposição do bicarbonato de sódio, libera não sei quanto, absorve não sei quanto, então você tem que calcular o valor do ΔH, ver se ele é positivo, ele vai absorver, se ele é negativo, ele vai liberar, porque daí a reação é isotérmica. Então, o passo a passo é o mesmo que a gente tem feito nesses últimos exercícios. Pega o valor, nesse caso aqui o exercício já deu os valores, multiplica pelo número que está na frente de cada um dos compostos, acha a entalpia dos reagentes e dos produtos, e aí faz a diferença, produtos menos reagente, para calcular o ΔH da reação, sempre lembrando de fazer o jogo de sinal aqui, tá? E aí calcula o ΔH da reação. Nesse caso aqui, deu mais 85 kJ. Se deu mais, essa aqui é uma reação endotérmica. Endotérmica é do tipo que absorve calor. Então, a resposta correta é a letra B, absorve 85 kJ. Tá bem? 28. Estalactites e estalagmites são formações rochosas sedimentares que se originam, respectivamente, no teto e no chão de grutas ou cavernas, pela decomposição do carbonato de cálcio, que é o CaCO3, arrastado pela água que goteja do teto. Interessante. Nessas formações, o carbonato de cálcio reage com uma solução diluída de ácido carbônico, que é o CO2 dissolvido em água, de acordo com a equação química não balanceada, ó, já está até falando, que bom, né? Porque alguém poderia não perceber. A seguir, então a equação não está balanceada, temos que balanceá-la. A partir dos valores dos calores de formação medidos a 25 graus Celsius, apresentados abaixo, encontra-se que o ΔH para a reação em questão, expresso em quilojoules por mol, é aproximadamente igual a. Então, nós temos que calcular o ΔH, mas o primeiro passo é balancear a equação. Então, vamos fazer o balanceamento. CaCO3 mais H2CO3, dando Ca2+, mais HCO3-. Então, vamos ver. Do lado esquerdo, nós temos um cálcio, do lado direito, nós temos um cálcio, né? Ca2+, não importa que tenha carga, o que importa é o número que está na frente. Que, no caso, não tem, então é 1, né? Então, um cálcio para cada lado. O cálcio já está balanceado. Agora vamos ver o carbono. O carbono não está balanceado, né? O hidrogênio também não. Tá. Então, como vai ficar? Vamos lá. Se eu colocar um 2 ali na frente, daquela molécula do outro lado, vai ficar 2 hidrogênios do lado direito. E do lado esquerdo, também tem 2 hidrogênios ali no H2CO3, né? Não tem hidrogênio em mais lugar nenhum. Então, por enquanto, o hidrogênio está balanceado e o cálcio está balanceado. Agora, vamos ver o carbono. Do lado direito ficou 2 carbonos e do lado esquerdo também 2. Um ali no CaCO3 e outro no H2CO3. Então, 2 carbonos do lado direito e 2 do lado esquerdo. E agora vamos ver os oxigênios. Nós temos 3 no CaCO3 e mais 3 no H2CO3. Então, do lado esquerdo nós temos 6.
E do lado direito também fica com 6, né? Porque eu coloquei o 2 lá na frente. 2 vezes O3 fica 6 oxigênios. Então, agora ela está balanceada. Então, tendo a equação balanceada, o passo a passo é o mesmo. Eu vou substituindo os valores, lembrando de multiplicar pelos números que estão na frente dos compostos, né? Aí eu encontro uma entropia para os reagentes, uma para os produtos. Dos reagentes é a que está do lado esquerdo da flecha, dos produtos é a que está do lado direito. E aí eu calculo o ΔH da reação, fazendo entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, lembrando de fazer o jogo de sinal. E aí eu encontro aqui que o ΔH é menos 20,08, que é aproximadamente menos 20, que é a letra B. Tranquilo? 29. Sulfetos metálicos têm importante papel na química analítica para a identificação de metais. Uma das primeiras etapas na refinação desses sulfetos é o processo de ustulação, na qual o minério é aquecido com oxigênio para formar o óxido metálico e o SO2. Em um processo de ustulação da esfalerita, que é o ZNS, qual será em quilojoules o ΔH 298, que é o ΔH de formação, tá? É esse que a gente está estudando. A 298 quer dizer que ele está a 298 Kelvin, 25 graus Celsius, que é o ΔH de formação. Então, dados de calor de formação foram dados. Só que, ó, presta atenção aqui que eles estão em quilocalorias por mol. E é lá em cima ele está pedindo em quilojoules, tá bom? Então, lá no final, primeiro a gente vai calcular o ΔH da reação em quilocalorias, porque os valores foram dados em quilocalorias, mas depois a gente vai ter que converter para quilojoules. E está escrito ali, logo antes das alternativas, que 1 quilocaloria equivale a 4,184 quilojoules. Então, depois a gente só faz uma regra de 3, tá bom? Então, um outro detalhe muito importante, essa exercício não foi dada a equação. Então, você tem que primeiro montar ela, né? Então, ele quer que você monte o processo de ustulação da esfalerita, que é o ZNS. Então, o ZNS está passando por ustulação. O que é uma ustulação? Está escrito ali, ó. Na qual o minério é aquecido com oxigênio. Então, o minério é a esfalerita, que é o ZNS, é aquecido com oxigênio, dando o óxido metálico. Qual que é o metal ali? O zinco, né? Então, o óxido metálico é o óxido de zinco. Caso a gente não perceba isso, ó, qual que foi dado lá embaixo, o valor do calor de formação? ZNO, né? Foi dado E. Então, muito provavelmente é o que você vai formar em alguma etapa, né? Então, o óxido de zinco é o ZNO. E SO2. Além de formar óxido metálico, forma SO2. Então, mais SO2. Essa equação não está balanceada, né? Então, vamos ver como ela vai ficar balanceada. Zn, do lado esquerdo temos 1, do lado direito também temos 1. Enxofre, que é o S, do lado esquerdo temos 1, do lado direito também 1. Agora, o oxigênio, do lado esquerdo tem 2 e do lado direito tem 1 mais 2, 3. Então, eu tenho que multiplicar por quanto aquele O2 ali para ele ficar 3? Por 1,5. Então, você pode pensar como 1,5 ou como 3 meios, né? Que daí seria em forma de fração, mas 1,5 vezes 2 dá 3, que é o que tem do lado direito. Então, agora ela está balanceada. Aqui embaixo, na resposta que a apostila deu, está como 3 meios, mas 3 meios é a mesma coisa que 1,5, tá? Então, ZNS mais 3 meios de O2, dando ZNO mais SO2. E aí, pego os valores das entalpias de formação aqui, vou substituindo, conforme a gente já fez várias vezes, encontro a entalpia dos reagentes do lado esquerdo, dos produtos do lado direito da flecha, calculo o ΔH da reação, que é entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, prestando atenção no jogo de sinal, e chego que o ΔH é aproximadamente 105 quilocalorias. E aí eu percebo que não tem essa resposta lá em cima, só que lá está em quilojoules, né? Ó,
alguém poderia assinalar a letra A, mas ali está em quilojoules, então eu tenho que fazer a regra de 3. 1 quilocaloria equivale a 4,184 quilojoules. Então, aquelas menos 105 que eu tenho ali, equivale a quantos quilojoules? X. E aí, multiplicando em cruz, eu acho 439,32 negativos, que são a letra E. Exercício 30. Na letra A. A civilização moderna consome muita energia. Uma grande quantidade dessa energia é produzida pela queima de derivados do petróleo, como a gasolina, da qual um dos compostos fundamentais é o octano, que é o C8H18. Então, isso aqui, esse texto é interessante porque a gente já está adiantando um conteúdo lá do terceiro ano, que é química orgânica. A gasolina, ela é um hidrocarboneto, ela é formada principalmente por octano, que é esse hidrocarboneto aqui. C8H18. Não que isso importe agora, tá? É só uma curiosidade. A seguir, representa-se a equação ajustada da combustão completa do octano a 298 Kelvin e 1 atm. Está na temperatura ambiente, na pressão ambiente, né? Então, ó, a equação já está ajustada, já deu a equação tudo certinho. Na letra A pede se ΔH da reação é somatória da entalpia dos produtos menos somatória da entalpia dos reagentes, calcule a variação de entalpia para a combustão de 1 mol de octano, de acordo com os dados da tabela abaixo. Então, os dados foram dados na temperatura correta, na pressão correta, já deu a equação, já está balanceada, é só eu calcular. Então, fazendo como a gente tinha feito várias vezes já, eu encontro que o ΔH da reação é menos 616 kJ por mol de octano. Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B diz assim, uma alternativa para se diminuir o impacto poluente do CO2 produzido pela combustão da gasolina é o uso de etanol. Então, ao invés de utilizar gasolina, utilizar o etanol para diminuir o impacto do CO2 que é lançado na atmosfera. Escreva a equação da combustão completa do etanol e explique, considerando o impacto do CO2, por que ele é menos poluente que a gasolina. Então, eles querem que eu escreva a equação da combustão completa do etanol. Então, o que é a combustão do etanol? É a reação do etanol com O2 para formar CO2 e água líquida. Combustão é isso, né? Reação com O2 para formar CO2 e água líquida. Então, a combustão do etanol fica como? Etanol, que é C2H5OH, foi dado ali em cima, né? Mais O2, aqui eu já coloquei a resposta balanceada, tá? Mas a primeira etapa eu teria que escrever etanol mais O2, dando flechinha, CO2 mais água líquida. E aí sim balancear. E quando eu faço o balanceamento, fica daquele jeito ali, ó. Etanol mais 3O2, dando 2CO2 mais 3H2O, líquido. E aí, ele pede para explicar por que o etanol é menos poluente em relação ao CO2 do que a gasolina. E aí eu pego aquela equação que já tinha lá na letra A, ó, ela estava pronta ali na letra A, e coloquei ela aqui embaixo. E aí, olha o que eu percebo. Que quando eu queimo 1 mol de etanol, eu formo 2 mols de CO2. Agora, quando eu queimo 1 mol de octano, eu formo 8 mols de CO2. Então, ele lança muito mais CO2 na atmosfera, a gasolina, que é o octano, né? Assim, observa-se que a combustão do octano gera muito mais moléculas de CO2 que a do etanol. E o etanol é menos poluente que a gasolina por esse motivo. Tranquilo? Uma coisa que faltou eu falar aqui é que a gente está focando bastante em combustão, né? Então, sempre que você vai fazer combustão alguma coisa reagindo com O2, dando CO2 mais água. A gente precisa saber que o oxigênio, o O2, ele é gasoso. E isso a gente sabe por conhecimento comum, né? Porque o oxigênio é o que você respira, se você não está enxergando, é porque ele é gasoso. Então, na hora que você vai escrever uma equação completa, você coloca ali entre parênteses O2, entre parênteses G, porque ele é gasoso. Do outro lado, o CO2, quando você respira, você inspira O2 e você expele CO2. Então, ele também é gasoso, né?
A gente sabe isso de conhecimento comum. Então, também é importante colocar ali que o CO2 é gasoso, mas a água que é líquida, porque a combustão sempre gera água líquida, né? Então, é isso aí. Muito obrigada e qualquer dúvida vocês podem me procurar.